Boa tarde, Felipe Borba. Filippo, quase papa. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Alex Leila Patroa. Pois é, estou de volta ao Oratório Virtual aos domingos. Oratório Virtual orando com você e por você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Predicator super tecta, pregando o Evangelho sobre os telhados. Pessoal entrando aí. Esperar o pessoal chegar. Recebi um poema e uma carta de uma fã. Vocês vão ver logo depois quem é. Hoje nós vamos falar de dois, não exatamente de dois livros, mas parte de dois livros. Eu vou falar do conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de João Guimarães Rosa, e Pearson Ramos Araújo, meu querido amigo, vai falar de uma das cartas, né, do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Ele vai comentar a primeira carta e mais alguma coisa. E eu vou comentar sobre A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa, que está no livro Sagarana, um livro de contos. Pearson acabou de entrar, deixa eu colocá-lo para dentro. Não tô te vendo, tá tudo branco. Cadê eu? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem, mas não tô te vendo. Pera aí, só um Tá pouquinho. bom. Estamos esperando o pessoal entrar aí, Pearson. O pessoal tá ainda giboiando o domingo, né? Depois do almoço, todo mundo ali, naquele marasmo, comeram muita feijoada, foram à missa pela manhã. A Isabel acabou de adentrar. Boa noite, Isabel. Agora sim, agora. Pronto. Boa noite, bom dia ainda, boa tarde, Peruana. Boa tarde, quase boa noite, Boa né? noite. E aí, tudo Tudo jóia? tranquilo. A Jaciane entrou também. O pessoal Então estamos esperando as pessoas entrarem. tá falando aqui que nós vamos ler, né? Nós vamos comentar, na verdade. O Pearson vai comentar uma, tá nesse livro aqui, uma das cartas do C.S. Lewis, né? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, é uma maravilha. Eu já tinha lido essa Sim. primeira carta há muitos anos, eu reli hoje à tarde e vi que foi uma coisa como se tivesse lido pela primeira vez. E eu vou comentar o conto de João Guimarães Rosa, que está em Sagarana, um livro de 1946, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Enquanto a gente está aqui enrolando o pessoal, né? São livros quase contemporâneos, né? Porque É, né? o do C.S. Lewis é de 41. Ah, é mesmo, que bacana mesmo. É 41, 42, por aí, assim. É, é, eu vi que tem no Pós-Fácil, o pessoal está dizendo, alguém, não me lembro quem, já não me lembro quem escreveu o Pós-Fácil da minha edição, que numa segunda ou terceira edição desse livro, que vendeu muito, né? Foi um livro muito bem recebido pelos leitores, e logo depois ele morreu, né? Não, ele morreu acho que em 60 e alguma coisa. É. Ele ainda viveu bastante depois do livro. Ah, então acho que eu entendi errado aqui, peraí. É, ele acho que morreu em 63. É? É, ainda viveu uns 20 anos depois do. Então o pós-faciador diz aqui o seguinte: C.S. Lewis mal acabaria de dar os toques finais a este livro quando veio a falecer 22 de novembro de 1963. Então deve ter sido uma das edições, né? Deve ser uma das edições. É, ele, em 59, ele aproveitou o personagem principal aqui das cartas
e fez a formatura da turma, né? Aí esse personagem faz o discurso é o tipo de um paraninfo da turma. A Ele ideia é é o para, fantástica, né? A ideia é genial, a ideia. A minha comadre entrou aí, ó. É é, Fernanda Federici, Denilson. Mas a ideia é fantástica. Assim, os caras têm uma ideia maravilhosa. sim. Com É, muito humor, ensina com muito humor, né? É, tá, e altíssimas doses de ironia, né? Altíssimas doses de ironia. E aquilo, né? Você vai lendo e vai vendo se você não está inserido naquele contexto. Você tem que ler assim, ixi, será que eu estou fazendo isso? exatamente, vai fazer um exame de consciência, né? Vai fazendo exame de consciência. Ele tá quase. Será que dá tempo de falar algumas novidades do oratório Ah, virtual? fique à vontade, pode falar, fique à vontade, vai ficar. Então tá. O nosso canal no YouTube estará mais ativo a partir de amanhã. Inclusive, essa live já estará amanhã disponível no YouTube, para quem for de YouTube. Né? Também estará disponível no Facebook. Teremos um canal no Facebook. E estou vendo algumas outras redes sociais, assim, que são pertinentes ou não. A minha equipe está trabalhando, assim, dioturnamente. Não sabe quem é? É uma equipe... uma redação enorme aqui, assim, nababesca. A equipe se reduz a você mesmo, né? É eu mesmo. E aí a gente tá vendo as redes sociais expandir, né? As redes sociais do oratório, acho que é muito pertinente para o oratório. E assim, quem tiver aí, o site está no ar, assim, em caráter experimental, né? Pode entrar, oratoriovirtual.org. Entrem, tiver sugestão, crítica, a gente tem um serviço de atendimento ao consumidor no site. Você pode falar que a equipe estará a postos. Ótimo. O site está muito bonito. O site, a pessoa que fez o site começa a ter um início de material e a gente está pensando em 15 em 15 dias manter essa regularidade sempre com textos, traduções, né? Poemas, crônicas, um pouco de cada coisa, né? Tá perto de Ideias, né? ideias, né? Ter traduções, Tudo que for pertinente. exatamente, vídeos, né? Muito material. E o Christian Day também tem a parte de vídeos do Christian Day, que estará no canal do YouTube. Gente, está imensa, assim, é uma coisa maravilhosa. Gente de todas as áreas, né? Por exemplo, assim como tem vídeos só de poesia, tem vídeos de professores de música clássica e também religiosa, dando palestras de 50 minutos. Tem vários temas. Ah, A maravilha. coisa tá bem sortida e muito interessante. Parece estar perto do Ângelus. Eu vou cometer aqui uma, uma ousadia, uma temeridade. E é o seguinte, eu vou tocar no violino a Ave Maria de Schubert. Então, Manda brasa. inicialmente vocês vão tendo, eu estou muito enferrujado. Voltei a tocar ontem, então os dedos estão todos, a ponta dos dedos estão todas roxas desde ontem. E a, a, e a afinação não é das melhores, né? O violino está afinadíssimo que eu afinei, mas o problema é o músico. Então vamos lá.
temeridade cometida, então calo-me. Então é isso. Vocês viram aí que tem uma desafinadinha aqui, uma desafinadinha ali. Daqui 2 anos eu tô melhor. Tá Aí ótimo. começa. Vou ensaiar até passar a vida ensaiando, aí melhora. Mas então é isso. Podemos começar, peço. Antes, deixa eu não ver se eu vou conseguir ler aqui. Joaquim não está aqui, Joaquim está de mudança, né? Mas a filhinha dele, que é minha fã, tem 7 anos de idade, é minha fã. Ela disse isso. E ela mandou. Tem bom gosto, tem bom gosto. Ela mandou duas cartinhas. Ó, Sandrinha aí. Boa noite, Sandra. Ó, Beijão Sandra. para você, Sandra. Boa noite, Sandra. Ela mandou um poema e ela tomou essa iniciativa, não foi o pai, não foi a mãe, foi ela que quis fazer isso, então ela mandou uma criança de 6, 7 anos. Ela fez um poema e uma cartinha que é um presente que ela me mandou. Alex Lila, que está no quarto, lá no fundo, está dizendo, não dá para todas as notas por causa da ausência do microfone. Talvez, meu, seja o problema aí do violinista, não do microfone, mas tudo bem. 2022, o oratório resolve esse problema. Então eu vou ler o poeminha da Catarina Maria, filha de Joaquim e Rafaela. Ele diz, ô João, o segundo, muito cristão, sua doce voz que vem do céu, é doce como mel. Tantos poemas, tão divertido, mas não há poeta no mundo como João Filho. Foi a Maria que falou. A Catarina falou, vocês aceitam. Ó vida gostosa, tão saborosa, mas não há vida como a de João Filho. No quarto de hóspedes, a bonequinha te olha com ternura como João Filho. Eles estiveram aqui há uns 2 ou 3 meses atrás e lá no quarto do fundo, que é o quarto que você fica, tem uma bonequinha lá que a Alex coloca e ela achou super divertida, as duas, né? Então ela tomou a iniciativa, é um negócio fantástico a menina tomar a iniciativa, escreveu. Maravilha. E ela mandou também, o pai entregou a cartinha aqui todo desenhada e tal, ela diz, né? Surpresa, feliz Natal, amor, sempre cheio de bênçãos. Aí também escreveu uma cartinha aqui. A Alex está dizendo, não, porque eu fui à sala e ouvi diferente do que estava sendo captado pelo Instagram. Aí então, pronto, o problema não foi o violinista, o problema foi a falta de Então ela diz também, caro João, aqui também a cartinha da Catarina Maria. Aqui estamos nós de novo. Estou no prédio. Sabia que o meu livro, que eu vou te mandar, porque aí eu não entendi, um gato com um rádio, eu não entendi a letrinha dela. Já vai revisado e digitado e espero que você goste dele quando estiver perto, pronto e lido. Com amor, Catarina Maria, 7 de dezembro de 2001. Aí virando a página, você fez os desenhos todos aqui, ó. Uhum. Ou seja, que maravilha, vocês não têm fã, mas eu tenho uma fã, tá vendo aí? Você quer começar então com o C.S. Lewis? Eu começo? Passou o problema para você, né? Então, o que eu resolvi comentar essa semana foi algumas cartas, né, do diabo ao jovem aprendiz, né? Esse é um livro todo de cartas. Eu não contei quantas cartas. A edição que eu tenho tem as cartas e tem a festa da formatura, né? Essa festa da formatura ele escreveu, acho que uns 18 anos depois, você escreveu em 59. Então, ele não entra em todas as edições, não tem. Algumas edições em português não tem. Bom, o que dizer, né? Ele praticamente cria todo um ambiente de mentoria do diabo ao aprendiz. O aprendiz está com um cobaia, né? O aprendiz, digamos, eles estão fazendo um estudo de caso, né? Através das cartas. O aprendiz está com uma cobaia, ele vai mandando o que está fazendo com a cobaia e o mentor vai dizendo se ele vai conseguir regimentar aquela alma para ele ou se o inimigo
que o C.S. Lewis escreve, inclusive, em maiúscula, porque é Deus, né? Então eles vão conseguir regimentar essa alma ou vai para o inimigo, né? E logo na primeira carta ele meio que já diz ao que veio, assim, ao tom de todas as cartas, assim, que são a revelação de vários ardis, né, para que a alma da pessoa não vá, obviamente, nas palavras dele, para o caminho errado, né? E a primeira carta é justamente o rapaz, nossa cobaia, o nosso incauto, personagem está numa biblioteca e obviamente uma biblioteca é aquilo, né? O diabo alerta assim, olha, você não faz a pessoa pensar muito, que a pessoa que pensa muito, ele pode ter uma consciência, e a partir da consciência de culpa, e a partir da consciência de culpa, um trabalho de anos, em um dia ele vai se arrepende dos pecados e a gente perde para o inimigo. É basicamente isso que o mentor lá fala. Ele usa uns nomes que provavelmente em inglês funciona melhor do que em português. Algumas edições deram o nome do mentor, que é o diabo, de coisa ruim. Tal. Nessa edição que eu tenho, o tradutor escolheu o nome Fitafuso. É o mesmo tradutor. Então, provavelmente ele quis seguir, no inglês, Screwtape, estragar alguma coisa, assim, né? Provavelmente registro do estrago, alguma coisa assim nesse sentido. E o aluno Vermibili. Vermibili ou Vermivili? Vermibili. Esse nome foi, assim, em português ficou perfeito. E seguiu muito bem o inglês também, que em inglês é wormwood. Né, seria lava de madeira, cupim, né? Algo como um cupim, assim, né? E o cupim, obviamente, estraga. Imagino que as casas, por exemplo, no interior inglês sejam de estrutura de madeira e tal, e um cupim, obviamente, arrasaria essas estruturas de madeira e tudo. Deve ser esse o sentido do nome. Então, todo o livro é isso, é o Fitafuso mandando carta para o Verme. O Verme vai dizendo o que está fazendo com o cobaio, e o Fitafuso vai orientando o rapaz a pegar aquela alma incauta para baixo, né? pro inferno. E aí, assim, eu não sei se a sua edição, o prefácio, o C.S. Lewis tem várias frases felizes. Assim, né? Quer dizer, isso aí é um lugar comum, né? Mas enfim. Ele logo no primeiro parágrafo, nos primeiros parágrafos, por exemplo, ele alerta o leitor, né, que há dois erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar na existência. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável deles. E no final do prefácio ele alerta também que não devemos esquecer que o diabo é um mentiroso. Então, enfim, né? É um prefácio bem curtinho e já dá bem o tom assim, do livro. Eu não sei se eu leio a carta, é uma carta curtinha. Leia, porque tem algumas coisas na carta que remetem muito à nossa época agora, né? E é praticamente um aprendizado em negativo, né? Aprendizado em negativo. Veja, o diabo mandando cartas para um aprendiz que demônio. Falei assim, você vai pegar a alma desse sujeito assim, né? Exatamente. É assim? Então, beleza. Vou começar a leitura aqui. É a primeira carta. Quem estiver acompanhando com o livro, é a primeira carta. Querido Vermibili, compreendo o que você diz sobre guiar o seu paciente em suas leituras e também fazer de tudo para que ele sempre tenha encontros com o tal amigo materialista. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Parece que você vê a argumentação como o melhor método para mantê-lo afastado das garras do inimigo.
Talvez fosse esse o caso se ele tivesse vivido alguns séculos atrás. Naquela época, os humanos sabiam muito bem quando algo era provado logicamente ou não. Em caso afirmativo, simplesmente acreditavam. Ainda não dissociavam seus pensamentos de suas ações. Estavam dispostos a mudar o modo como viviam a partir das conclusões tiradas de uma certa cadeia de raciocínio. Mas, com a imprensa semanal e outras armas semelhantes, conseguimos alterar tudo isso. O seu paciente sempre foi acostumado, desde criança, a ter uma dezena de filosofias incompatíveis dentro de sua cabeça. Ele não classifica doutrinas basicamente como verdadeiras ou falsas, e sim como acadêmicas ou práticas, antiquadas ou contemporâneas, convencionais ou cruéis. O jargão, e não a argumentação, é o seu melhor aliado para afastá-lo da igreja. Não desperdice seu tempo tentando fazê-lo pensar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o pensar que é algo sólido, ou óbvio, ou audaz, enfim, que é a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se importa. Só uma notinha, desculpe te interromper, uma notinha de rodapé. Veja que parece que foi escrito ontem, né? Porque é muito a nossa época, a questão dos jornais, né? Veja que não tem divisão mais, né? E nós todos somos criados assim, né? De verdadeiro ou falso. Mas se você colocar, não é uma verdade científica, é uma coisa acadêmica, e todo mundo aceita. Nós estamos vivendo isso hoje de forma dura, né? Com a questão das vacinas, das doenças, enfim. Isso aqui, eu acho que no domingo passado, eu com o Joaquim discutimos a questão dessa questão da argumentação, né? Que realmente não deixa nem você argumentar a respeito, assim, você não te dão nem a chance de pensar a respeito de tudo, das coisas, de tudo, assim, né? Assim, e ele usa o termo jargão, né? Mas ultimamente está mais assim, para caricatura, assim, né? Quando você tem uma ideia meio fora do que eles estão imaginando, ou querendo, ou pensando, eles te caricaturizam, né? Assim, se você falar algum dogma católico, você é um fanático. Fanático já é uma palavra que caricaturiza, assim, e se a pessoa não tiver alguma forcinha de consciência, de espírito, ele cai na armadilha, assim, fala, não, veja bem, não sei o quê, não tem nada, enfim. Né? Continuando, o problema da argumentação é que ela leva a batalha para o campo inimigo. Ele também pode argumentar, mas graças ao tipo de propaganda realmente prática que sugiro, durante séculos foi possível provar que ele é inferior ao nosso Pai das profundezas. Pelo próprio ato de argumentar, você desperta a razão de nosso paciente. Uma vez desperta, como saberemos o que daí poderá resultar? Mesmo se uma cadeia de pensamentos puder ser distorcida a nosso favor, você logo descobrirá que fortaleceu no seu paciente o hábito fatal de atentar para questões universais e ignorar o fluxo de experiências sensoriais imediatas. O seu dever é fazer com que ele fixe a atenção nesse fluxo. Ensine-o a chamar de vida real e não deixe indagar-se sobre o que você quer dizer com real. Lembre-se, ele não é, como você, um espírito puro. Como você jamais foi humano, que vantagem abominável do inimigo sobre nós. Eu ri muito nesse parênteses. Que vantagem abominável do inimigo sobre nós. Não se dá conta do quanto são escravos das coisas mundanas. Certa vez tive um paciente, um ateu convicto, que tinha o hábito de ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto lia, vi que em sua mente um pensamento tentava levá-lo para o caminho errado. O inimigo, é claro, estava ao seu lado nesse momento. Num piscar de olhos, vi todo o trabalho que me tomou 20 anos começar a ruir. Se tivesse perdido a cabeça e tentado ganhar pela argumentação,
talvez tivesse sido derrotado. Mas não fui tão estúpido. Imediatamente ataquei a parte do homem que melhor controlava. Sugeri que já estava na hora de almoçar. Talvez o inimigo também tenha feito uma contraproposta. Você sabia que não é possível ouvir nitidamente o que ele lhe diz? Dizendo-lhe que aquilo era mais importante do que comida. Pelo menos acho que essa foi a sua linha de argumentação, pois quando eu disse, é verdade, tão importante de fato que a hora do almoço não é uma boa hora para se pensar nisso. O paciente pareceu bem mais contente e quando acrescentei as palavras, melhor voltar depois do almoço e pensar nisso com calma, ele já estava se dirigindo à porta. Mal chegou à rua, venci a batalha. Mostrei-lhe um menino que vendia jornais gritando a manchete do dia, um ônibus de número 73 passando, e antes mesmo que ele chegasse ao fim da escada, eu o fiz ter a inabalável convicção de que, quaisquer que sejam as ideias malucas capazes de ocorrer a um homem rodeado de livros, uma dose saudável de vida real, ou seja, o ônibus, o garotinho jornaleiro, já é suficiente para mostrar-lhe que esse tipo de coisa simplesmente não poderia ser verdade. Ele sabia que escapara por pouco. Anos mais tarde, gostava de falar sobre o senso inexprimível de realidade, o nosso último refúgio contra as aberrações da mera lógica. Hoje ele se encontra salvo na casa do nosso pai. Eu fui para o inferno. Exatamente. Exatamente. Percebe o que digo? Graças aos processos que desencadeamos neles, séculos atrás, todos acham simplesmente impossível acreditar no que é estranho, quando o que é familiar está bem diante dos seus olhos. Continue a fazê-lo perceber a natureza banal das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência, digo as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo, pois as ciências certamente o encorajarão a pensar sobre as realidades que ele não pode ver ou tocar. Já houve casos lamentáveis entre cientistas modernos. Se ele precisa mesmo se integrar por alguma ciência, deixe-o lidar com economia e sociologia. Não o deixe afastar-se da preciosa vida real. No entanto, o melhor a fazer é evitar que ele estude qualquer ciência e dar-lhe a impressão generalizada de que ele sabe tudo e de que o que quer que ele aprenda com simples conversas ou com a leitura é resultado de pesquisas modernas. Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Do jeito que vocês diabinhos jovens falam, fica-se com a impressão de que o nosso dever é ensinar. Afetuosamente, seu tio Fita Fuso. Mas parece que está descrevendo, parece não, está descrevendo a mentalidade moderna, né? Ou seja, essa coisa visível e rápida que acontece, né? Do nosso cotidiano, o ônibus que está passando, o menino vendendo jornal, ou como nós hoje nas redes sociais, né? Vendo imagem atrás de imagem, a gente pensa que aquilo é a vida real, né? E aí, o que faz o diabão? O diabão ensinando o diabinho, né? Faça com que ele ache, fique preso a esse tipo que ele acha. É isso. E aí, a experiência sensorial imediata, como ele diz aqui, né? E, pois é, hoje aqui ele fala do garotinho, e do jornaleiro, do ônibus. E hoje, no centro de Londres, por exemplo, tem esquinas lotadas de outdoors e letreiros luminosos. Você pega uma Times Square da vida lá em Nova York, aquela profusão de letreiros piscando para lá e para cá. E no Brasil menos, mas mesmo assim, redes sociais, televisões. A vida das celebridades, né? O tempo todo passando um recorte na vida da celebridade, muita gente que acha que quer aquela vida, né? Acho que aquilo é a vida real. Isso, logo na segunda ou na terceira carta, ele, aliás, acho que é no discurso do Paraninfo, lá da formatura, do Fita Fuso como Paraninfo, ele fala exatamente sobre isso, assim,
com algum treinamento, eles vão conseguir treinar pessoas terrenas para serem uma espécie de semideuses. Assim, né? O discurso ele é meio grande, talvez não dê para falar aqui, mas vale muito a pena procurar. Quem tiver edição, quem tiver, ou quem lê em inglês, vale muito a pena procurar. O nome do conto é Fitafuso Oferece um Brinde. Tem nessa edição. Tem, né? Pronto. Em inglês seria Screwtape Proposes a Toast. E aí, assim, em inglês você acha ele na íntegra, na internet. Ele é coisa de meia hora você lê, assim. E é muito, muito ele se lamentando que os grandes facínoras estão em falta e que as almas estão moles. Mas, obviamente, eles falam mole pro lado dele, né? Mas, assim, obviamente também tá mole pro nosso lado cristão. Então, assim, provavelmente um retrato cheio de ironia de uma época de conflitos de espírito, né? Assim, como a gente sempre comenta assim, em nossas conversas, e a guerra é espiritual, cara. Assim, tem um nítido, assim, que é um. E me parece que é um treinamento de exército, essas cartas. Assim, é uma espécie de treinamento. Seria um treinamento do exército. Eu falava até ontem com Leila, com certeza, se formos filtrar e olhar com mais acuidade a guerra espiritual, e assim, o que é que busca o humano, né? O vivo. Toda a história humana pode ser resumida numa coisa, né? Pode ser exagero da minha parte, mas não é exagero. É porque a história humana é assim. O que busca pessoas, humanos, homens e mulheres, ao longo da história humana, buscam plenitude. Só que aí o que para uns é uma ideologia, é a política, para outros é as drogas, o sexo, enfim, está sempre buscando plenitude de algum modo. Todas as nações, todos os homens em todas as épocas, está buscando isso, algum tipo de plenitude. Alguns vão percebendo ao longo do processo que o mundo é insuficiente. O mundo não satisfaz. Né? É aquela historinha do brinquedo que entediou. O sujeito compra um carro de última geração, 2 meses depois ele já não está mais interessado naquilo. Aquilo que ele pensou, que ele jogou a plenitude, não funciona para ele, né? Mais, né? Pois é. Nas cartas aqui, as cartas vão sucedendo, obviamente. Logo na segunda, terceira cartas, assim, aparece a nossa incauta cobaia, né? E aí, acho que na terceira, se não me engano, o mentor, né, o Fitafuso, ele parabeniza o Verme Billy por conseguir ter construído uma relação nociva entre a cobaia e a mãe. Tipo assim, o cara quase não vê a mãe e tudo. Na verdade, ele meio que deu uma adiantada na geração, a geração seguinte a dele, estamos em 41, 42, é a geração da guerra ainda, né? A geração do pós-guerra na Europa já é uma geração que os laços familiares começam a mudar meio que dramaticamente. Assim, né? Tanto é que, muito provavelmente, esse rapaz, essa cobaia, essa cobaia seria um avô do François do Submissão, que eu comentei semana passada com o Joaquim. Que o rapaz do François, do Submissão, ele estava há 10 anos sem falar com a mãe e 2 sem falar com o pai. A mãe e o pai são separados e a mãe e o pai são nascidos no período ali, né, 41, entre 41 e anos 60, né? Entre ali o pós-guerra imediato e ali o advento do rock and roll, né, ali anos 60, por aí assim. Mas o pessoal fala do rock and roll, mas antes do rock and roll já tinha o hedonismo. Já existia um hedonismo assim, no Ocidente, assim, tal. E eu acho que o rock and roll só atendeu a demanda. Mas aí seria uma outra conversa, assim. Então, assim, a gente começa a ver o modus operandi do exército, dos peões com os capitães, ou sei lá qual seria a hierarquia no exército,
nas cobaias, né? Nos cobaias que eles estão lá. E realmente, em todas as cartas, tem fica muito nítido aquela questão de como, não sei se o pessoal hoje não se passa mais desenho animado na TV, mas a gente que teve uma infância relativamente saudável, nos nossos desenhos animados tinha sempre a figura do anjinho diabo e o anjinho angelical, né? Anjinho celestial. Quando o personagem queria fazer alguma coisa, estava indeciso, ficava o diabinho falando uma coisa e o anjinho celestial falando outra. E fica muito nítido isso nas cartas. Que ele reclama muito, tanto o aprendiz quanto o mentor fica reclamando das interferências. Pô, tinha um anjo lá que tava querendo, quase conseguiu bandear o rapaz pro outro lado. Todas as cartas é isso. As reclamações são muito engraçadas, porque, obviamente, é o diabo reclamando. Então, assim, ele não conseguiu. Porque o que fica. Outra coisa que fica muito nítida é a questão do controle, né? Em toda a mentoria, é assim como controlar o espírito da pessoa, da cobaia. E somos nós, obviamente, né? Como os nossos vícios, nossos rancores, raivas. É aquilo, ele em todo momento fala, aproveita esses momentos de raiva, aproveita momentos de pensamento ruins, porque é aquilo, todos nós temos, né? Mas obviamente, prudentemente, não agimos sob esses sentimentos, procuramos não agir sob esses sentimentos, quando temos a prudência do nosso lado, assim, a gente dá um tempo, deixa a poeira baixar, assim, vamos ver se é tudo isso mesmo, não sei o quê. E o diabo é muito claro, aproveita esses momentos, assim, assim, vai lá, cutuca o cara, assim, não, é assim mesmo, não pode ser assim não. Você perdeu alguma coisa que tinha direito, algo nesse sentido, você tinha direito à felicidade. Por aí, assim, né? São essas pequenas ideias, que inclusive são muito cotidianos, né? A gente vê muito isso, assim. Hoje você vê gente de 13 anos falando com o pai, assim, mas eu tenho direito. Eu falei, bicho. Não tem. Ou o aluno com o professor, né? Quer dizer, o aluno não sabe nem escrever um ó com copo e tá lá ralhando com o professor, né? E se for acontecer o contrário, aí tem uma coisa, se na segunda ou na terceira. Minto, no final, no discurso do Paraninfo, que ele diz assim, ó, coloque no espírito dos piores, coloque no espírito é quase digamos, um antidogma, assim, né? Que eu sou tão bom quanto você, né? Então, assim, tipo você que é um poeta que estuda e rala, e tá com sua escrivaninha cheia de livros para lá e para cá, várias abas abertas. Tá mesmo, tal. tá uma bagunça aqui. Pois é, então, se chegar um poeta que rima amor com flor, ele pode chegar para você assim, eu sou tão bom quanto você. Isso é uma obra de Fita Fuso e seus formandos. É um discurso muito... A perda da noção de hierarquia, né? A perda da noção de hierarquia, né? De hierarquia. Ele tira a humildade, né, do espírito da pessoa, e a partir disso, obviamente, quando você não é humilde, você não aceita, né, suas inferioridades. Fica difícil você aceitar que você, né, é inferior, assim. E ele não fica muito claro nas cartas nem no discurso. Mas, assim, essa questão de modéstia, se você não dá para ser sei lá, um acadêmico e tal, mas de repente você é um marceneiro. Pô, Jesus é filho de um marceneiro, cara. Assim, então, peraí, né? Assim, se o cristianismo tem a ver com Jesus, então não é esse o problema, assim, né? E José era marceneiro, Maria era dona de casa, assim, e eram grandiosos no que se propuseram a fazer. E é isso, ele tira essa noção de que, assim, nós temos muito essa noção de que a repetição é tédio, né? Tem. Mas
E a gente, às vezes, se esquece que, às vezes, a repetição é um tijolinho de alguma coisa grandiosa lá na frente. Que, às vezes, você não vai usufruir, mas outra pessoa vai lá e usufrui, não tem problema. Está lá só no grande concerto universal que Deus está fazendo, está lá o seu tijolinho. O que o Fitafuso no livro chama de realidade na verdade, é uma forma de buscar, de contrapor ao hábito, ao passo a passo do dia a dia, para contrapor com essa coisa de que não, tem que estar em funcionamento, tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, se desligar, na verdade, sempre uma novidade, uma novidade, uma novidade, uma novidade, curiosidade mórbida por algo sempre novo. Sim. E, na verdade, o que nós temos, por exemplo, no século XX, o Chesterton, que, por sinal, é muito importante para o C.S. Lewis, né, que ele se converte através do Chesterton, da obra do Chesterton, era o homem do cotidiano. Né? Ele falou assim, não há nada mais impressionante do que um homem e uma mulher comuns. E também isso na Inglaterra, no mesmo século XX, na Espanha nós temos o São José Maria Escrivá, que exatamente parte da questão do cotidiano, né? Não importa onde você esteja. Tem até uma palestra do São José Maria no Brasil, e uma pessoa perguntando, aí como é que eu faço? Por exemplo, eu trabalho numa loja de atendimento, uma loja de apartamentos, né? É um rapaz procurando, as pessoas me tratam muito mal e tal. Aí você aproveita para a sua santificação a partir daí. Ou seja, tem que ter uma certa submissão a Deus, não é ao homem, é a Deus, ao Cristo, né? A submissão, você tem um respeito, você tem uma noção da hierarquia, né? E a aceitação do dia a dia, porque é no dia a dia que está, como diz o próprio Guimarães Rosa, né? Ele fala assim, é no mesmo da mesmice que sempre vem a novidade, né? Ou seja, o maravilhamento está no dia a dia, né? Exatamente. E eu falo isso porque eu fui um jovem também cheio de tédio, né? Queria sempre novidades. E hoje eu falo assim, meu Deus, como eu fui idiota, mas enfim, né? Naquele momento lá o Fitafuso ganhou, agora Cristo ganha. Né? Esse é Pois é, então, assim, é um livro, recomendo demais, assim, e quanto mais cedo a pessoa lê, melhor, assim, se os ouvintes, os futuros ouvintes, espectadores tiverem filhos aí entrando na adolescência, e eu mesmo acho que dá para ler enquanto criança também, assim, com algum adulto do lado, assim, explicando as coisas, vale demais a pena, assim, porque eu acho que evita isso que nós passamos, assim, essa juventude sem meio que assim, lá, sem saber exatamente Perdida. o que fazer e para onde Perdida. Enfim, lá vale muito a pena. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Se alguém lê em inglês, ele tem disponível na íntegra na internet, assim, né? Mas ele tá até baratinho, não tá caro não. Se você acha ele em edições em preços acessíveis. E saíram novas edições mais baratas até, eu não vou me lembrar a editora, e também, assim como quem acompanhou ou acompanhar, que peçam ler a carta toda, saber que é uma leitura fluente, simples, não tem problema nenhum, não tem palavra difícil. Agora, palavra difícil, ou pelo menos construção difícil, é o que eu vou apresentar para vocês agora, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga, do João Guimarães Rosa, que é um conto longo, que está no Sagarana, e essa edição é uma edição da década de 70, mas uma edição toda caprichada, cheia de mimos, assim, né? Gráficos, tem textos críticos e tudo mais. O contexto da história é passada ali no interior de Minas Gerais, né? O Augusto Matraga é um fazendeiro todo errado, da época do coronelismo, né? Filho de coronel, faz todas as aprontações possíveis, né? Mas é um conto raro na própria literatura brasileira, porque é um conto que tem uma chamada metanoia, né? É uma metanoia, assim, coisa incrível, porque uma metanoia é uma transformação fundamental de pensamento ou de caráter. É uma realmente conversão espiritual. Ele tem aqui uma verdadeira conversão, né? Se formos pegar a etimologia de metanoia, anotei aqui, né, ou seja, metá, que significa depois, e o nous, né?
que significa pensamento, que literalmente é mudar o próprio pensamento, né? Então, o Guimarães Rosa faz exatamente isso com os personagens. Ele vai mostrar toda a questão. Eu vou ler pequenos trechos, né? Eu não vou ler tudo, que é um pouco longo, mas para ter um sabor também na própria linguagem do Guimarães Rosa, né? Que ele começa o conto assim, tem uma epígrafe, são duas epígrafes, aquelas anotações que a pessoa coloca antes de um conto ou de um livro, né? E ele diz um provérbio capial, um provérbio... A Rita do Passos Lemos está perguntando, peço, quem é o autor do livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz? Rita, é o C.S. Lewis. Aqui, C.S. Lewis. Rita é um dos grandes autores de língua inglesa do século XX. Você talvez tenha até visto o filme baseado em livros dele, que é As Crônicas de Nárnia, baseado em livro dele. Isso. Então esse provérbio capial, que abre a hora e a vez de Augusto Matraga, é: sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão. Ele anota na forma da oralidade caipira, né? Tem uma coisa logo no primeiro parágrafo que eu acho interessante, é os nomes dos lugares que nós brasileiros muitas vezes desprezamos, mas os nomes são muito bonitos, são muito poéticos. Ele diz que ele vai onde a primeira cena do conto acontece, que é em Arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores do Córrego do Murici. O nome é longo, né, mas é lindo, né? Arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores do Córrego do Murici. Eu vou saltando trechos, né? Como eu disse, aí nas palavras do próprio narrador Guimarães Rosa, como é que ele situa o Augusto Matraga? Diz o narrador: no mais, sempre com os capangas, porque lembrando que é um fazendeiro coronel, né? No mais, sempre com os capangas, com mulheres perdidas, com o que houvesse de pior. Na fazenda, ele tinha outros prazeres, outras mulheres, o jogo do truque e as caçadas. E sem efeito eram sempre as orações e promessas com que ela, a esposa dele, o pretendera trazer, né, para a religião. E eu vou saltando. Aí então a figura desse sujeito é uma figura terrível, né? Ele nunca trabalhou na vida, é um homem já feito, que maltrata a própria esposa, não dá muita ousadia para a filha, maltrata todo mundo, é visto como uma pessoa ruim, muito negativa. E aí, mas chega um outro ponto do conto, ele acaba se dando muito mal, né? E tem uma figura que eu acompanho sempre, que é um tipo de capataz, né? Que é o Kim, como é o nome? Aqui. É o Kim, o nome é Kim, Joaquim, né? Kim. Dali a pouco, porém, tornava o Kim com nova desolação. Porque é o seguinte, o Kim vai avisá-lo que a mulher o está abandonando. A mulher não aguenta mais ele, se apaixona por um outro sujeito, pega a filha e vai embora, porque a mulher realmente está cansada de sofrer com esse sujeito, o Augusto Matraga. E o Kim falou: olha, trouxe essa notícia e tem outra notícia pior. Os seus capangas não querem mais saber de você. Ou seja, a casa caiu para o sujeito, né? Se eles não estão pagando, os capangas reclamam que ele não está pagando e realmente ele está indo à falência, mas se mantém ainda de nariz empinado. Diga, peço. O coronel, o coronel. O Augusto Matraga está assim numa situação horrível, financeira, espiritual, né? E está muito mal. E aí, saltando mais uns trechos, né? Só que aí ele, em vez de aceitar isso e buscar uma nova vida, ele vai enfrentar os próprios capangas. Os capangas se bandearam para um outro sujeito, um outro coronel, Consilva, um nome só, né? Guimarães Rosa grafa com o nome só, Consilva. Chegando lá, o coronel assim: batam o máximo que vocês puderem e matem, né, o Augusto Matraga. Então o coronel Consilva manda fazer isso e o pessoal faz isso. Os ex-capangas do Augusto Matraga acabam espancando ele. Espancam de forma, quebram ele todo, a perna parte, ainda mandam marcar a ferro, né, como fosse um gado, um boi. Arrebenta com o sujeito. Ele fica tão mal que ele pede para morrer. Na hora lá, quando ele está quase morrendo, ele fala: me matem de uma vez por caridade, pelas chagas de Nosso Senhor. Só que o
os sujeitos pensam que ele morreu, jogam ele num barranco. Quando ele cai lá embaixo do barranco, um casal muito pobre, um casal realmente miserável, mas um casal bondoso, um casal cristão, faz um ato imenso de caridade com ele, que o leva para a tapera onde eles moram e começa a cuidar dele. E começa a cuidar realmente. O cara está com a perna esquerda quebrada em 2 lugares, a perna direita com fratura exposta, todo ele está semi-morto. Só que esse casal é um casal de negros que mora num lugar bem recuado, pega-o, leva para casa e vai tratando dele. Lentamente vai tratando dele, ou seja, aí você vê a caridade cristã, pura e simples, né? Pura e simples. Sim. E acaba tratando do Augusto Matraga, sem saber nem quem ele é. E aí mais um trecho, né? Depois de tudo isso, aí começa a conversão dele. No momento lá, ele começa a aceitar a própria miséria, as próprias dores, e ele diz, mesmo assim, com isso tudo, ele disse a si que era melhor viver. Aí vou saltando, né? Mas tem um momento que ele vai melhorando, ele começa a delirar. Ele fica 3, 4 meses tentando se recuperar, porque o homem está quase morto, né? Mas sim, o casal ali vai cuidando dele, vai cuidando. E chega um momento que ele fala assim, se eu pudesse ao menos ter a absolvição dos meus pecados. Ele sente que está quase morrendo. E o casal chama um padre. A conversa dele com o padre é uma coisa linda. E aí ele fala assim, o coronel, o Augusto Matraga diz ao padre, lá todo esbagaçado na cama, né? Mas será que Deus vai ter pena de mim, com tanta ruindade que fiz, e tendo nas costas tanto pecado mortal? O padre responde, tem, meu filho, Deus mede a espora pela rédea, e não tira o estribo do pé de arrependido nenhum. Ou seja, Deus não abandona, né? Deus está lá sempre. E tem uma frase, um trechinho da conversa do padre, que é uma coisa linda, que eu acho boa essa ideia de se mudar para longe, meu filho. O Augusto já sofreu a conversão, já sofreu a metanoia, e não quer mais vingança, ele quer agora realmente fazer penitência e ir para um lugar longe. Por isso que o padre fala, eu acho uma boa ideia essa de se mudar para longe, meu filho. Você não deve pensar mais na mulher, que a mulher o abandonou, nem em vingança. Entregue para Deus e faça penitência. Sua vida foi entortada no verde, mas não fique triste, de modo nenhum. Aí tem essa frase linda, porque a tristeza é aboio de chamar o demônio. E o reino do céu, que é o que vale, ninguém tira de sua algibeira, desde que você esteja com a graça de Deus, que ele não regateia nenhum coração contrito. Se a pessoa se submete, se a pessoa se arrepende, Deus está lá. Né? E essa frase é muito interessante, que eu gostei. A tristeza é aboio de chamar demônio. Aboio é aquele canto do vaqueiro, né? Para chamar os bois. O professor Olavo de Carvalho diz o seguinte, que tristeza atrai o diabo e a alegria atrai os anjos. E isso é verdade na vida espiritual, né? E aí o padre dá mais um conselho, né? Reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa muito a passar, mas sempre passa. E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria, cada um tem a sua hora e a sua vez, você há de ter a sua. E aí assim ele faz, ele vai melhorando, pega o casal, vai com ele para um lugar bem distante onde ele morava, e ele que nunca trabalhou passa a trabalhar o tempo inteiro e de graça para os outros. Ou seja, ele faz realmente uma conversão, ele faz uma metanoia com a vida dele, ele muda completamente. Só que lá para mais tarde, como o diabo não deixa de atentar, né, ele já está vivendo lá com a cabeça mais tranquila, ele não bebe, não fuma, não tem mais relações com mulher nenhuma, com prostituição, nada disso. Ele está tentando realmente uma vida de santidade, tentando pagar os pecados deles ainda aqui. Só que aí aparece um tal lá, o Tião da Teresa, essas coisas bem do interior, né? O Tião da Teresa aparece para ele e começa a falar um monte de coisa, sua mulher tá assim, sua filha tá não sei o quê. Começa a tentá-lo, né? Só que ele não quer voltar atrás, o Augusto Matraga não quer voltar atrás e diz, quando ele fala que não quer mais, chega, Tião, não quero saber de mais coisa nenhuma, se te peça para fazer de conta que não me viu. Ele quer realmente seguir no caminho da bondade, da coisa certa. E o Tião, na verdade, aí diz o narrador, né? E o Tião da Teresa pôs nos olhos, na voz e no meio aberto da boca, tanto nojo e desprezo, que Nhô Augusto, que era com ele, era conhecido, Nhô Augusto abaixou o queixo
e nem adiantou repetir para si mesmo a jaculatória do coração manso e humilde. Teve foi de sair para trás das bananeiras, onde se ajoelhou e rejurou: para o céu eu vou, nem que seja a porrete. Que aqui é, ou seja, ele foge da tentação. Ele não fez, não, eu vou enfrentar aqui. Se ele volta a ser o homem antigo, ele quase matava o próprio do Tião da Teresa. Ele sai e procura rezar. Ou seja, ele realmente fez uma conversão. E aqui, quando ele diz, para o céu eu vou, nem que seja porrete, é também uma frase, eu não sei aí quem pegou de quem, ou ninguém pegou de ninguém, é uma frase de São José Maria Escrivá, né, que ele fala: meu Deus, me leve para o céu, mas nem que seja porrete, né? E aí, saltando, vai ter mais, o conto é longo, eu vou, saltei vários trechos aqui, e vamos para o final. Ele continua trabalhando, passa anos e anos trabalhando, continua com a penitência dele, sem beber, sem nada, né, sem fumar, nada disso, mantendo as orações, ajudando o casal que o ajudou. Ele agora realmente trabalha para o casal, mas aí passa pela localidade que ele está bem distante de onde ele morava, passa um grupo de jagunços, o tal do Joãozinho Bem-Bem, né, os nomes fantásticos que o Guimarães Rosa arruma, né? Joãozinho Bem-Bem. E o Joãozinho, ele acaba gostando do Joãozinho, o Joãozinho gosta muito dele, tem essa coisa, mas algo chama-o, algo está chamando o Augusto Matraga para voltar à cidade dele. Por isso aí chega a hora e a vez de Augusto Matraga, e eu já estou finalizando. O Joãozinho Bem-Bem com os capangas vão embora, são jagunços são pessoas, apesar que no sertão tem essa coisa de idealização do jagunço, mas na verdade Lampião é um bandido terrível, né? Não tem negócio de idealização nenhuma. E aí ele volta para a cidade, e ao voltar para a cidade, o Joãozinho Bem-Bem já está fazendo maldade com alguém lá. Um menino matou um dos jagunços do Joãozinho Bem-Bem, e o pai do menino se entrega: não faça mal à minha família, mate esse velho, me mate porque minha família merece viver, mas eu estou velho. Então o velho se dá como mártir, né? E o Joãozinho Bem-Bem falou: não vou aceitar não, você vai morrer sua família, eu vou estuprar sua filha, é assim, um negócio horroroso. E aí o Augusto Matraga não aceita. O Augusto Matraga gosta do Joãozinho Bem-Bem e ele vai contra. E eles acabam lutando. A parte da luta, ou seja, aí chega a hora e a vez de Augusto Matraga, a conversão se fecha. Ele mata o Joãozinho Bem-Bem, né? E a luta é linda, né? É um negócio bonito. O Guimarães Rosa, na descrição de luta, assim, é uma coisa muito bonita, ele sabe, tem um domínio harmônico da luta impressionante. E no final, quando o pessoal reconhece que ali está o antigo coronel, o antigo homem ruim que se tornou homem bom, o pessoal reconhece. E no final são as últimas palavras do próprio Augusto Matraga. Veja como ele morre em paz, né? Vou ler as últimas linhas. Então, porque assim, os dois estão lutando, os dois se ferem. Os dois se ferem muito feio. Então, mas o Joãozinho Bem-Bem morre primeiro. O Augusto está lá quase todo machucado, quase morrendo nos seus últimos momentos. Então Augusto Matraga fechou um pouco os olhos, com um sorriso intenso nos lábios, lambuzados de sangue, ele estava todo machucado, e de seu rosto subiu um sério contentamento. Daí mais olhou procurando João Lomba, que é a pessoa que o reconheceu, e disse, agora sussurrando, sumido: veja como ele morre tranquilo. Põe a bênção na minha filha, seja lá onde ela for que ela esteja, e Dionora, que é a mulher dele, fala com a Dionora que está tudo em ordem. Depois morreu. Então se fecha a metanoia, se fecha a conversão, e é um dos poucos contos, eu não conheço outro conto na literatura brasileira, não conheço toda a literatura brasileira, mas sem cabotinismo eu conheço razoavelmente bem. Não há um conto assim, com a conversão tão profunda e tão séria num personagem da literatura brasileira. Então isso só foi para eu resumi, fragmentei todo o conto, mas o conto vale a pena ler. E Guimarães Rosa é uma leitura lenta porque ele trabalha muito com a linguagem, então às vezes você fica meio com raiva dele, né? Quem não está acostumado. Escreve muito difícil, tá, mas vai lendo lentamente, vai saboreando cada frase, cada dito, né? Porque o Guimarães Rosa, eu até falo disso direto, eu não sei como é que Guimarães Rosa fez sucesso nas academias brasileiras, na universidade. Porque Guimarães Rosa não falava minha literatura, ele falava minha metafísica, né? Então os temas dele todos, o que atravessa são as grandes questões humanas, né? E eu conversei demais, e agora
Suas palavras finais nesta live, pessoal. Aqui a Ricieli, que participa sempre aqui. O livro é Sagarana, que é de 46, essa ediçãozinha nossa aqui. Nossa, porque a biblioteca é do casal aqui, né? Sagarana, e o conto é A Hora e Vez de Augusto Matraga. É o último conto do livro, A Hora e Vez de Augusto Matraga. João Guimarães Rosa realmente tem a linguagem dele tem um sabor muito próprio, né? E vale muito a pena ler. Mas diga, Persson, você ia falar. Esse A Hora e Vez do Augusto Matraga parece que teve uma adaptação para o cinema. Para a audiência que está aqui, que vai chegar, não percam seu tempo, é ruim. Vai logo no conto. Assim, o tempo é muito precioso em nossa passagem terrena. Então vai logo no conto. O conto é bem melhor do que o filme. E esse conto, aliás, é difícil não ter um conto bonito do Guimarães Rosa. Assim. O Guimarães eu acho que praticamente li tudo. Praticamente tudo eu li. E realmente não tem conto ruim, né? É tudo muito interessante, né? E tem impressionante como os personagens têm uma integração com o ambiente, assim, mas sem aquele pieguismo do ambientalismo, assim, realmente é um diálogo permanente com o ambiente, assim, né? O ambiente é quase que um personagem dentro dos personagens. Perfeito, perfeito. O personagem é quase um personagem dos personagens, é uma leitura que eu não li tanto quanto você. Mas toda vez que eu leio, eu realmente gosto demais, assim. A Leila está me corroborando aqui, ainda bem que não sou só eu, que irei para a fogueira do politicamente correto, que não se pode falar mal do cinema nacional nesse país. A adaptação é medonha, segundo ela, né? Tá dizendo aí, ó. É muito, muito ruim, assim. E... Diga. Não é isso, essa coisa da integração é impressionante isso, veja como o olhar de um grande autor, né, e que tem um olhar mais amplo e mais profundo, ele olha a natureza não simplesmente como descrição boba do real, mas é uma integração mesmo quase cósmica, né? Tem um conto meio, por exemplo, se não me engano, o Cara de Bronze, que é um monte de vaqueiro e que vão levar uma determinada boiada para determinado local, e tem muito de teatro e tal. Só que como você tem aqui na página do livro, né? Aqui passa o conto, e no rodapé, eu li a primeira vez, eu falei, que coisa estranha isso. Tem um monte de nome de coisas do sertão, de pássaros, de bichos, de plantas, muito assim. Aí eu percebi que tem duas histórias paralelas, né? Você vai lendo e fala assim, caramba. Aí tem a história do vaqueiro lá, dos vaqueiros que vão levar a boiada, e abaixo tem uma outra história paralela que vai acontecendo com o nome das coisas, dos pássaros, dos bebês, com a integração entre homem e natureza, uma coisa impressionante. E é nesse conto que tem um vaqueiro que se chama Moi Michego. Aí eu falei, que nome estranho para um vaqueiro. Só que o nome de vaqueiro às vezes é estranho mesmo. Mas o Moi Michego é a palavra eu ou mi em várias línguas, né? Moá em francês, mi em inglês, né? Mi-ish em alemão e ego em latim. Então, ali Guimarães está dizendo, esse vaqueiro sou eu, né? Moi me chego. Então, Guimarães tem todas essas sutilezas, essas coisas, e eu descobri isso, na verdade, gente, lendo uma carta dele para o tradutor dele alemão. Aí foi que eu descobri. Mas tem essas coisas bacanas, mas veja, uma outra questão, só uma observação disso que o Persson falou sobre a questão do olhar sobre a natureza. Existe um livro de um português, é um escritor realista, na verdade, e era um escritor comunista e tal, mas mesmo assim, veja o olhar dele que ele tem para a selva amazônica. O livro é da década de 30 e chama-se A Selva, e é A Selva é do... Meu Deus, esqueci o nome. Lembra, deixa eu pedir aqui a orientação da minha equipe. Cadê? Tá lá em cima o livro. A equipe é Alex, né? Mas eu vou me lembrar até terminar. E veja, tem a história toda nesse livro A Selva, mas o olhar que o romancista, ao se deparar com a natureza naquele momento, da década de 30, ainda virgem, né? E até hoje tem muitos trechos virgens ainda. Até hoje. Ele olha
a selva como se fosse um ser vivo mesmo. Ele olha como o próprio ser ali, entendeu? E assim, você olha para outros, você vai ler outros autores brasileiros, raramente você encontra um que tem esse olhar sobre a paisagem como uma questão mesmo, um ser, está vendo ali o ser mesmo, né? A selva é Ferreira de Castro. Ferreira de Castro é um escritor português. O livro não é uma leitura assim tão agradável, eu adianto logo, que é denso, né? Ele vai descrevendo a selva, e ao descrever a selva, ele fica um pouco carregado na linguagem, mas se tiver paciência vale muito a pena, porque é uma descrição que ele faz, é quase uma descrição filosófica da natureza amazônica. E essa região que o Guimarães Rosa ambienta, as histórias deles, eu tive a oportunidade, por outros motivos, eu conheço o norte de Minas, né? E assim, conheço bastante o norte de Minas, assim, e os Gerais do Goiás também, eu já tive a oportunidade de andar. E são lugares ermos de tudo, assim, ermos de tudo, assim. Então, eu imagino que para viver num lugar desse, assim, de viver de começo de vida até o final de vida, realmente você não pode brigar com a natureza. Assim, é complicado, né? É complicado. É complicado, assim, porque são lugares inóspitos, né? Um clima bastante, digamos, arredio às vezes, assim, porque são secas terríveis, enchentes igualmente terríveis. Né? E então eu imagino que os personagens acabam adquirindo uma força porque você tem que ser forte, senão, enfim, né, você tem que fazer o que deve ser feito, né, e não o que você quer fazer, né, que é uma questão muito... Como eu morei em lugares muito grandes e sempre frequentei lugares muito pequenos, hoje eu percebo que tem muito, os urbanos, nós temos muita coisa de... O conforto está garantido, né? Nós temos esse quase dogma, assim, é quase um antidogma, assim, tá tudo garantido pra gente. E na zona rural, nas zonas inóspitas, você deve fazer o que é necessário, porque nada está garantido. Né? Se vem qualquer coisinha ali, acaba a sua plantação, acaba seu mantimento, acaba a sua coisa, então você não pode ficar de papo pro ar, assim, né? Até o papo pro ar tem alguma coisa maior atrás dele. Assim, né? E o Guimarães Rosa parece que... Ele era médico, parece. Era médico. Era médico, chegou né? a atuar como médico, depois fez... Guimarães, na verdade, desde menino, é uma coisa muito, muito forte nele, são as línguas, né? Então você veja, acho que com 6 ou 7 anos ele já sabia 2 ou 3 línguas. E quando ele na vida adulta, já como homem feito, ele foi diplomata e tudo mais, ele sabia acho que umas 11 ou 12 línguas, né? Ele esconde muita coisa, né, no conteúdo dos contos. Por exemplo, só para dar um exemplo rápido, assim, no conto O Chamado do Morro, O Recado do Morro, que ele está descrevendo um sujeito chamado Pedro Boi. É um sujeito grande, né, grandão mesmo, alto, forte, e ali ele brinca que é um guia para determinados doutores que querem ver lá, os médicos, né, profissionais de várias áreas, querem ver determinadas regiões lá do interior de Minas. E esse sujeito, Pedro Boi, é o guia. Ao descrever Pedro Boi, ele está se remetendo, ele usa as palavras a uma figura grega antiga, né, como se fosse assim aquela honestidade quase bruta, né? Ele usa essas palavras todas, remetendo sempre a filosofia ou a metafísica. Volta e meia está fazendo isso o tempo todo, né? E o que é bacana é que ele está descrevendo o sertão, o sertão mineiro, né? As coisas do sertão e tal. Né? Ele deve estar fazendo... Eu acabei de ler aqui, eu estava lendo o Chesterton para discutir com o Joaquim na semana passada e tal, e o Chesterton tem uma hora que ele usa uma figura, uma imagem de viajantes, do alpinista que consegue chegar no topo da montanha, mas o problema é que ele vê tudo pequeno e fica com aquela autoimpressão de que ele é maior do que realmente é.
e a pessoa que mora num vale e que qualquer coisinha é uma montanha intransponível, tal, então ele se dá conta da pequenez que ele realmente é. E ele começa a olhar atentamente para as coisas, né? Então talvez assim, o Guimarães ele olha, ele, sei lá, de repente nos atendimentos médicos dele, alguma coisa assim, nas andanças dele pelo sertão, assim, ele começa a reparar bem as coisas, assim, começa a ver que aquilo que ele viu lá de 4.000 anos atrás tá aí rodando. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá aí rodando, né? Não, tem coisas assim impressionantes. Por exemplo, tem um conto no último livro, o Tutameia, que aí eu nem indico agora. Quem nunca leu, nem vá, porque é muito doido mesmo. Assim, ali ele se solta mesmo, né? Não tá mais ligando para nada. Mas tem um conto curtíssimo do Tutameia, que o cara vai comprar um cavalo, só que o cavalo tiraram uma foto, né? Na época, tiraram um retrato do cavalo. E ele quer igual o cavalo do retrato. E aí, naquela brincadeira, quando você menos espera, tá Guimarães Rosa discutindo a questão de mímese platônica. No meio, assim, do cara vai comprar um cavalo, entendeu? Então, volta e meia tá fazendo isso. É um autor realmente para ler e reler com cuidado, com sabor. Porque tem a questão da linguagem, né? Às vezes afasta, né? O Grande Sertão Veredas. E aqui eu vou para a gente fechar, falando o seguinte, né? Um pouquinho de cabotinismo geográfico só. O Grande Sertão Veredas aparece a minha cidade, a cidade que você morou também muito tempo, Bom Jesus da Lapa. Né? Tá lá, existe Bom Jesus da Lapa, porque entra no Grande Sertão Veredas, que é o único romance de Guimarães Rosa, e tem um trecho lá que ele cita que ele cita Bom Jesus da Lapa. Né? Então é só um pouquinho de cabotinismo geográfico. Pois então, ombrear-me-ei no seu cabotinismo. Eu morei na região do norte de Minas, ali. Eu andava direto pelo norte de Minas. Ali, assim, Montes Claros, Janaúba, Porteirinha, Januária, Manga, esse pedaço assim, que é onde se passa. É isso mesmo. Não sei se ele usa esses nomes. Ele usa uma vez ou outra, mais longe, mas a situação se passa no sertão, nesses arredores aí. Isso, no norte de Minas, E é inóspito, viu, cara? É bem inóspito. São cidades cercadas, são quase ilhas urbanas cercadas sendo inóspito, assim, é bem interessante. Já fiquei, inclusive à noite, em lugares sem luz, assim, essas coisas, é uma coisa é uma experiência bem interessante, assim. E não é à toa que o Guimarães foi o nosso quase Nobel, né? Foi. É o nosso quase Nobel. Assim, talvez 68, 69 certamente seria. Ele morre. O nosso Nobel. Assim. Ele foi o caso também de Jorge de Lima. Jorge de Lima, o grande poeta alagoano, ele estava um passo para o Nobel e ele morre. Ele morreu. Ficou muito doente e morreu. Né? Você sabe que talvez é uma sorte, né? Porque ser laureado aqui no Brasil é meio complicado, porque o brasileiro não respeita. É complicado. De repente é até uma sorte. É mesmo. Você não vê a estátua do Carlos Drummond de Andrade, lá acho que é em Ipanema ou Leblon, não sei. Ninguém respeita o cara, ninguém respeita a estátua do rapaz, assim. E um adendo, assim, o Nelson Rodrigues, não sei se é no Reacionário, acho que praticamente os 10 primeiras crônicas do Reacionário são falando do Guimarães Rosa. Ele segurando a inveja que ele sente do Guimarães Rosa, até que ele capitula na última crônica desse período, desse tal, ele na última frase da última crônica, o Guimarães Rosa era um gênio. Era assim mesmo. E é por aí, né? Você lê o Guimarães Rosa. Não, era um gênio. E você... eu acho que é uma pena que o português tenha essa dificuldade de traduções para outras línguas. Assim, porque eu acho que ele tranquilamente seria um clássico universal. Seria. Assim, tranquilamente. Que é o caso que está acontecendo com Machado de Assis agora, né? Traduzido e tudo mais. Aconteceu também com Clarice Lispector, está sendo traduzida, bem apreciada e tal. Mas são autores que alcançam realmente o universal, né? Machado de Assis, eu acho que é o gênio da raça, né? Eu acho um negócio assim que... Meu Deus do céu, um sujeito daquele, nascer do jeito que ele nasceu e fazer o que ele fez é quase, para mim é um milagre o caso do Machado de Assis, né? Sim. Mas a vida é um milagre, né? É um grande, como diriam os italianos, a grande gioia. Joia.
É um milagre permanente. Então é isso. Chegamos ao fim da nossa conversa de Chegamos domingo. ao fim. Domingo, né? Domingo estaremos aqui de volta, comentando mais alguns anúncios, sempre lembrando, essa conversa já estará disponível no nosso canal no YouTube. Para o link do canal, você vai lá no oratoriovirtual.org e tem lá os links das redes sociais, tem lá nosso Facebook, nosso YouTube. Nosso YouTube já está, nós já estamos aquecendo as máquinas também para colocar os vídeos. Esse vídeo estará lá disponível. O site está disponível em modo experimental, mas já está acessível. E o nosso Christian Day, sábado que vem, Christian Day, das 7h30 às 18 horas. Às 7h30 é a novidade que eu adorei, que vai ser a missa transmitida lá da Conceição da igreja Conceição da Praia. Da Conceição da Praia. Então, assim, não tem cenário mais, assim, acho que é uma das igrejas mais bonitas olha, acho que de toda a cristandade. Cara, assim, é linda mesmo, é linda. Acho que, até porque o Gaudí não terminou lá em Barcelona, né? Então, quando ele terminar lá em Barcelona, a gente começa a discutir, assim, se ele entra na votação. Quando vocês entram na Conceição da Praia, no teto tem uma pintura chamada de falsa arquitetura, né? E é um mestre barroco baiano, e é um negócio lindo. O lugar, né? Veja, o nome já é bonito, né? É Nossa Senhora da Conceição da Praia. Tá vendo como os nomes são belos, exatamente. Né? Diga, peço. Então é uma das igrejas. Quem não conhecer, conheça, vá conhecer. É um lugar maravilhoso, até para ele mantém. É uma igreja que não tem. O som ambiente é zero, né? Porque infelizmente algumas igrejas estão colocando som ambiente, essas coisas assim. Então, lá, se você quiser meditar, rezar, né, orar, lá é um ótimo lugar, assim, além de ser belíssimo. E tranquilamente uma das igrejas mais bonitas do país. Assim, tranquilamente. Então teremos uma missa transmitida de lá, né? 7h30 da manhã. E logo depois da missa teremos várias lives muito bacanas, assim, literatura, música, ideias, gente teses que foram feitas, que discutiremos, que são muito interessantes, né? Coisas que ficam esquecidas por aí, né? Nós vamos pegar e botar na memória das pessoas novamente. Então vale muito a pena. Nosso Christian Day, das 7h30 às 18 horas. No dia 18, sábado que vem. Acompanha aqui card, o Pearson está preparando o card com toda a programação, vamos... A nossa equipe está trabalhando aqui. Nossa equipe está trabalhando, vamos providenciar. Então é isso. Certo? Certíssimo. Pearson, muito obrigado por ter participado mais uma vez aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço o convite, espero ter feito bonito aí para vocês. E domingo, eu que agradeço demais. Domingo a gente está de volta novamente com o Joaquim, Pearson, também eu, comentando mais alguma coisa, né? Não, domingo, nós vamos voltar no sábado, nós vamos finalizar o Christian Day, aí... rapaz, nosso editor-chefe, deixa eu falar, deixa eu lembrar aqui. Fale. Sábado, às 17 horas, no final do Christian Day, o padre Gilson nos sugeriu aquele artigo muito bacana do cristianismo na contemporaneidade, e obviamente nós vamos falar muito particularmente do catolicismo com essa questão do politicamente correto, né, onde o politicamente correto se situa, né, para a gente, com o catolicismo, como viveremos, né, nesse tempo. Assim, né? Ele sugeriu aquele longo artigo, eu vou colocar, para as pessoas acompanharem, se for o caso, eu vou colocar o link nas nossas redes sociais, para as pessoas terem a oportunidade de ler e discutir junto com a gente. Né, ficar uma discussão bem bacana. Então a equipe do Oratório Virtual, eu vou só servir o café. Quem vai discutir vai ser João, Joaquim, Carlos Cáliga, Padre Gilson, Leila, eles que vão discutir. Eu vou servir o café, pegar uma água. Eu sou o estagiário aqui das discussões. E aí nós vamos discutir esse artigo, que é bem interessante, realmente é bem interessante, vale muito a pena ler. Que a gente realmente precisa se situar, né,
Tá certo que o catolicismo não se ocupa desse mundo, mas a gente está nesse mundo, né? Então, assim, é bom a gente se situar. E a gente vai colocar o link, a nossa equipe vai colocar o link nas redes sociais. Então não vai ser domingo. Não, do domingo. Vai ser no Sim, sábado. mas domingo a gente volta com a conversa de domingo. Ah, vai ter domingo, vai ter a conversa domingo, normal? Ah, beleza, então tá bom. Eu acho que talvez seja, então, talvez seja a última, porque aí, dia 25, de 26, eu talvez acredito que seja a última do ano. O próximo talvez seja a última do ano, aí voltamos em janeiro, talvez, né? Então é isso, oratório virtual, orando com você e por você, eu e minha casa serviremos ao Senhor, pregando o evangelho sobre os tetos, predicata super tecta. Né? Peço, falou mais uma vez, é bom só refrisar, o site já está no ar, né? www.oratoriovirtual.org, facílimo, né? Que aí a minha equipe preparou. A minha equipe é ele só, gente, é só ele. Fez o site inteiro e está lá funcionando. Então é isso mesmo, até a próxima, fiquem com Deus e rezem sempre. Até mais. Até mais.